Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos a respeito do povo judeu. Aqui nós falaremos sobre as tradições, sobre os costumes, sobre a cultura milenar judaica, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização e também encorajar você a se unir a nós neste trabalho tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios, os não-judeus. Nós estamos muito felizes em estar mais uma vez aqui com vocês e o tema do programa de hoje é um judeu a serviço de Jesus. E o convidado do programa de hoje é o Jonathan Heller. E se você não conhece o Jonathan Heller, eu convido você a ir assistir o programa anterior, né, que lá você vai conhecer a história de vida. O Jonathan esteve aqui conosco contando o seu testemunho e você pode conhecer um pouquinho melhor a respeito do Jonathan que está conosco aqui mais uma vez no Israel para Jesus. Jonathan, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui em mais um programa. Boa noite. Shabbat Shalom, porque está na hora quase do Shabbat. Está chegando a hora do Shabbat judaico, que começa com o nascimento da primeira estrela, hoje sexta-feira, e vai terminar amanhã, sábado, no nascimento da primeira estrela também. Então, estou muito feliz de poder continuar aqui com essa programação e compartilhar um pouco mais a minha vida com todos que estão assistindo. Muito bem, para quem não conhece o Jonathan, ele é um judeu messiânico, um judeu crente no Senhor Jesus, trabalhou conosco no Instituto Tzadik, na área de planejamento, na área de gestão, estruturou para nós o EAD, né, quando alguém entra lá para fazer os nossos cursos na nossa plataforma online, ali tem, né, a expertise do Jonathan juntamente com o pessoal que desenvolveu para nós a plataforma, e foi um tempo muito bom estar trabalhando com ele. Ele é casado com a Nancy, que vocês não podem vê-la, mas está conosco aqui atrás das câmeras, aqui no estúdio. É pai da Suzana e da Michele, e também 3 netinhos agora, né, Jonathan? 3 netinhos. Nasceu um agora, recentemente, com poucos meses, né? E o Jonathan é engenheiro eletrônico, é administrador de empresas, e é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Ipiranga. E também foi membro da Igreja Presbiteriana do Brasil em Pinheiros. Pois é, o Jonathan e a Nancy foram membros aqui da Presbiteriana de Pinheiros. E o tema, como disse, de hoje é um judeu a serviço de Jesus. Tá? O Jonathan, durante aqui a conversa, vai explicar um pouco aí da sua vocação, né, do seu chamado para o evangelismo, também para o ensino das Escrituras, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Jonathan, então, para começarmos a nossa conversa, você como um judeu messiânico, o seu foco tem sido voltado para as comunidades judaicas? Na realidade, indo um pouco mais para trás, quando eu me converti primeiro, eu nem pensava em buscar outros judeus. Como eu falei no programa anterior, houve um período que uns judeus que conheci lá no Rio de Janeiro, eles me convidaram para participar com eles, mas eu não fiquei muito com eles por motivos particulares, mas eu estive várias vezes pregando em igrejas, eu estive em igrejas, Assembleia de Deus, por exemplo, na cidade de São João do Meriti, que eu fiz um trabalho de uma semana naquela igreja sobre judeus. Os assembleianos são crentes muito interessados de conhecer coisas sobre o povo judeu. Eu também estive na igreja do pastor Antônio José, que é um pastor presbiteriano. Ele também, na igreja dele, também na cidade de São João do Meriti. Passei uma semana também trabalhando lá. Foram basicamente épocas que eu me concentrei um pouco na falar do judaísmo.
Mas depois disso, o grande foco foi sempre os gentios. Sempre foram os gentios. Assim como o apóstolo Paulo. Assim como o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a conversão e a pessoa do apóstolo Paulo me encantou. Da maneira de que o apóstolo Paulo foi convertido por Jesus pessoalmente. Sim. É uma coisa maravilhosa. E quando se vê uma coisa desse, não poderia ser de outra forma. Ele não iria escutar Jonathan, não iria escutar Romualdo, não iria escutar qualquer outro. Ele só ouviu Jesus. E Jesus diz para ele: por que me persegues? Aquela conversa é uma conversa tão interessante, porque um judeu que está ligado em Deus, querendo agradar a Deus, condena tudo que é fora, que ele está fora do ambiente da sua religião. E Paulo não era diferente. Quem está levantando aqui que estão falando que Jesus é Deus, quando já temos um Deus Pai desde o início dos tempos? Então ele começou a perseguir esse povo, se chamava crente. Caçava essa gente. Por quê? Porque ele achava que ao caçar os crentes, ele estava agradando o seu próprio Deus. Mas o fato é que ao caçar os crentes, ele caçava o próprio Deus. E por isso Cristo teve que chegar perto dele e falar: por que tu me persegues? Porque ele estava perseguindo Deus. E o mais interessante da história, ele é um cara que foi criado aos pés de Gamaliel. E o próprio Gamaliel, uma vez diz: se isso é de Deus, vai continuar. Senão, vai morrer na primeira esquina. E Gamaliel foi um dos grandes rabinos da época. Exatamente. Então, ele assim, mas ele foi um apóstolo que foi escolhido para os gentios. Se você ler no livro de Efésios, você vai ver essa ideia vindo nos primeiros capítulos já de Efésios, quando ele fala para os gentios: vocês estavam vivendo no escuro. Porque o povo que tinha o conhecimento de Deus tinha a obrigação de ensinar os outros povos e não fizeram isso. Eles simplesmente deixaram de fazer isso. E, aliás, na igreja hoje temos essas dificuldades também. Tem pessoas que acham que têm a palavra, mas esquece a responsabilidade de replicar essa palavra. Essa é a responsabilidade. Guarda só para si, né? Guarda só para si. Usufrui aquilo e não transmite. E os judeus fizeram isso, guardaram para eles. E não falaram para os outros povos que era a responsabilidade deles fazerem isso. Então, esse assunto de Paulo, da maneira que ele compreende a existência de Cristo, como ele compreende a vida eterna, como ele compreende a pessoa que somos, é que me dá essa ideia mais falar para os gentios, mas também o judeu, como ele também fazia. Então, hoje você está evangelizando outros povos, né? Os gentios, por exemplo, os não-judeus. O seu trabalho, o seu foco é para os não-judeus. Isso. Hoje também nós congregamos, fazemos parte de uma comunidade que tem predominantes japoneses. Nós estamos em Nancy lá. Está sendo maravilhoso trabalhar ali também. É uma igreja, né? É uma igreja. É uma igreja que vem daquela igreja Holiness. Certo. E é uma das
uma das igrejas também da Olinas, embora eles deram outro nome, mas também são muito fundadas também na Bíblia. E lá você tem desenvolvido o ministério de ensino. Ensino e da pregação ali. Então, esse é o foco hoje em dia que eu tenho caminhada que eu gostaria de seguir. Perfeito. Mas aquele negócio, uma vez eu ouvi um senhor na igreja do pastor Alexandre, aquele americano, não me lembro o nome dele. Pastor Thomas Gilmer? Isso, ele falou assim: se você está evangelizando na rua e parecer um judeu, aleluia. É esse mesmo. Evangelizar sem perguntar a etnia, de se é judeu ou não judeu, a ordem é evangelizar a todos, né? Exatamente, você tem razão. E sendo um judeu, você ajuda de alguma forma na evangelização? Missionários? Nós, Sim. sim, nós ajudamos. Nós temos, obviamente, pela oração, nós oramos muito por missionários. Aliás, missionário, dentro da igreja, sempre as pessoas pensam em missionário, aquele cara que está a 1000 quilômetros lá no meio do mato. Mas somos todos missionários. Somos todos missionários. E qualquer obra que qualquer um faça em prol das missões está sendo missionário. Se você ora, ou você contribui financeiramente, ou você faz a comida para uma obra missionária, ou você lava a roupa ou limpa, você é um missionário também. Porque nós temos os missionários que são chamados e vocacionados para um trabalho específico, e a igreja envia para um país, ele vai aprender da cultura. Existe essa questão do missionário como uma vocação, um chamado. Mas é interessante o que você está falando, porque desmistifica isso, né? Porque muitos falam, não, eu não tenho chamado para ser um missionário para ir para algum lugar, mas todos nós, a partir de onde estamos, né, Jonathan? Exatamente. É testemunhar, né? Nós vemos esse avanço, por exemplo, no livro de Atos, quando a igreja foi perseguida, capítulo 6, capítulo 7, e começa, a gente vê que não só os que tinham de fato dom de evangelismo, mas a gente vê os diáconos também, né, ali se mobilizando para testemunhar a respeito do Cristo, né? Claro, não podemos deixar de lembrar que nós fazemos parte de um só corpo. Então, esse corpo se move em função um do outro. É como o nosso próprio corpo, né? Nós precisamos dos órgãos minúsculos do nosso corpo para sobreviver. Então, só porque nem todo mundo pode ir lá na linha da frente, mas muitos podem ajudar aquele lá, sustentando ele em oração, financeiramente, e indo visitá-lo, e indo lá, escrevendo. Todos nós fazemos parte disso. Todos nós fazemos parte disso. E, infelizmente, nós muitas vezes temos muitos crentes, até mesmo igrejas, né, que não têm esse encorajamento aos seus membros de saírem, né, das quatro paredes e fazer esse trabalho de evangelização. Exatamente, né? É verdade. Mas então, nós estamos envolvidos, nós fazemos como família, contribuímos, apoiamos, ligamos. Fomos recentemente um dos missionários que nós apoiamos, fomos na igreja dele. Então, nós estamos envolvidos nisso, cada vez mais. E eu falo muito para as igrejas, nós precisamos investir na nova geração. A nova geração é fundamental que nós investimos na nova geração. É fundamental. Essa igreja da Pinheiros é uma igreja que investe na nova geração propositalmente. Não é um serviço qualquer. E a igreja precisa investir na nova geração. Precisa. Porque tem uma geração intermediária que está muito complicado nesse momento. Mas a nova geração
investindo pesado. Isso vai fazer muito bem para essa geração e para o país e para o mundo. Porque vai dando continuidade, né, no trabalho. Talvez pode ter sido isso também um dos problemas que houve na Europa, né? Europa foi o berço do protestantismo, né? E aonde teve um avivamento, né? E muitos trabalhos saíram a partir da Europa e hoje você vê muitos países que são considerados ateus, né? E muitos países na Europa que o cristianismo Se perdeu. se perdeu, talvez por não investir e dar essa continuidade, né? É porque a igreja sem criança morre. É simples. É simples. Não precisa ser um grande cientista para saber disso. Não tem criança crescendo na igreja, morre. E sobre isso, estava até falando recentemente, né? Às vezes a gente usa, você falando sobre criança, às vezes a gente usa assim o termo, né? Eu lá atrás também já falei também, né? É que as nossas crianças, elas são o futuro da nossa igreja. Não, elas são o presente. Você falar que é o futuro é como se ela não existisse. Você não dá a atenção devida para um ministério infantil e trabalhar na criança, né? Os conceitos bíblicos, os princípios e tudo, né? Fazendo já dela crescendo, né? No seu desenvolvimento para ser uma testemunha viva do Senhor Jesus, né? Exatamente. E, Jonathan, nos tempos atuais, qual tem sido a sua mensagem para a igreja? Eu tenho trabalhado muito nos últimos meses, que principalmente dessa igreja, dessa comunidade que nós estamos. Desculpa, qual que é o nome desta Se comunidade? chama a Igreja Evangélica da Aclimação. Ah, fica no bairro da Aclimação. Na realidade, fica em Cambuci. Era da Aclimação, mudaram. Mas eu tenho focado muito nessa igreja falando sobre o pecado e a santidade de Deus. São duas coisas que eu tenho falado. E tudo o que está ligado a isso. Fé. E por que eu tenho feito isso? Porque existe um conceito hoje que a igreja convida você para vir para a igreja como você é e ficar como você é. E isso está acontecendo muito. Você não precisa mudar. Você entra lá com suas dificuldades e fica desse jeito. Mas isso não é bíblico. Por isso eu gosto muito daquele versículo quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele mostra um processo para nós seguirmos. E esse processo é: eu sou o caminho. Como que nós chegamos à salvação? Através dele. Ele é o caminho. Entra aí o assunto da justificação, a graça, a nossa fé. Mas a Bíblia também, Deus diz: seja santo como eu sou santo. E essa é a verdade que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, crescer para que reconhecemos nossos pecados, que são enraizados, que às vezes nunca tiramos. Sim. E a gente tem que crescer no tempo de Deus, porque a santificação em nossas vidas vem do Senhor. É uma dependência, né? Vem dele. Eu não posso me santificar, mas ele nos santifica. E cada um tem seu próprio tempo. É tão maravilhoso quando você olha isso. Você, nós somos santificados de formas diferentes, individualmente. Então, mas para isso a gente tem que reconhecer o pecado em nós. Para poder se santificar. Santificar significa, aos poucos se vai eliminando isso, porque nós sempre vamos ser pecadores, como esse corpo. Mas nós vamos aproximando. E Deus diz que sem santificação não verá céu. Então, esse assunto me preocupa muito. Porque esse caminho
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida nos leva na glória do Senhor Jesus Cristo. Com Ele, a vida eterna. Esse é um caminho que Ele traçou conosco nessa primeira, essa frase tão pequenininha. Mas abre tanta coisa para nós, para entendermos. Então, eu estou focando muito nisso. Como que nós podemos fortalecer nossa fé em Cristo? Como que funciona? O que acontece se passamos por tempestades? E passamos, porque a Bíblia diz que você vai ter tempestades na sua vida, mas Sim. eu gosto muito do livro de Efésios, porque Paulo vai falando sobre Cristo, aquelas orações maravilhosas, conversão, como viver, e ele chega lá no capítulo 6 diz, mas agora tem assunto de batalha espiritual e as ferramentas que você tem para poder batalhar. É maravilhoso, porque ele está dizendo, tudo isso é maravilhoso, mas tem dificuldades. E aqui são as ferramentas que você tem para usar. E esse processo tem sido maravilhoso em minha vida, porque para mim foi muito bom. Que eu passei por uma tempestade de muitos e muitos anos. E isso veio ajudar, veio ensinar, veio me abrir os olhos. De como nós temos que estar com Cristo. Como nós temos que agir com Cristo. Como nós temos que viver com Cristo. E não somente ir à igreja e louvando Deus lá e recebendo a bênção e nunca dando bênção para ninguém. Só quero bênção. E isso aí, eu tenho focado muito nisso. Muito mesmo. Eu tenho focado nesse assunto tremendamente. Porque eu creio que é um problema dentro das igrejas hoje. Esse assunto aqui, o pecado, ninguém fala do pecado. Não é falado dentro da igreja. Mas o pecado está sendo enraizado cada dia mais nas vidas das pessoas, inclusive dos crentes. O Winston Churchill falou uma vez, falou uma coisa assim, ó, que o pecado ele viaja tão rápido pelo mundo que não dá tempo nem a gente vestir as calças. Naquela época. Sim. Hoje, já viu como é. Então, estou focando muito nisso. Esse, para mim, está sendo o meu foco. Estou fazendo tudo em volta disso. Porque eu acho que é fundamental que nós falamos sobre esses assuntos. E eu tenho focado nisso. Infelizmente, nós temos visto, né, um crescimento, né, podemos dizer assim, dos ditos evangélicos progressistas, né, ou cristãos progressistas, né, até dentro de uma ala evangélica, né, que vai diluindo a mensagem do evangelho, essas questões, por exemplo, como você colocou, a questão de pecado, né, então vai se aceitando, né, na ideia de, não, nós temos que ser uma comunidade inclusiva, né, onde todos possam estar presentes. Mas sim, o evangelho é para todos. Mas é como você bem disse, né? Não é a ideia de venha como você está e permaneça como está, né? E passar a mão na cabeça, né, de tudo. Tal. Mas há, de fato, ter essa transformação. Então, você acredita, Jonathan, que para se pensar em outras coisas, para o próprio cristão mesmo, né? O primordial é justamente essa questão, né? Confissão do pecado, a sua santificação, a sua relação de intimidade com o Senhor Deus, para poder, né, desenvolver outras coisas, né? Claro. O principal ali, a sua vida com o Senhor. Né? Sim. Aquele versículo que fala de três coisas, da fé, a esperança e o amor. E Paulo escreve que o maior desses é amor. É tão óbvio isso, porque sem amor, a esperança e a fé não existem. É tão óbvio isso.
Então, se nós não temos fé, esperança e amor, como é que nós vamos fazer a obra? Como que você vai pregar o evangelho? Como que você vai pensar? Ontem eu estava lendo um negócio, eu quase que chorei quando eu vi lá em Apocalipse, quando faz a ceifa das pessoas. E eu fiquei pensando, meu vizinho morreu e eu não falei com ele sobre Jesus Cristo. Se a gente pensa nisso, que quando deixamos, por isso Paulo fala, diz que quem vai ouvir o evangelho se não tem quem prega o evangelho. Então, às vezes, nós guardamos isso para nós, mas não é isso que Cristo quer. Ele nos deu o privilégio de ser pregadores. Quando desceu o Espírito Santo em nós, está em nós, a partir daquele dia, Deus fala através de nós, a palavra sai. Nós fomos privilegiados para pregar o evangelho. E ele fala mais ainda que a palavra sai de nós, orientada pelo Espírito Santo, e não volta vazia. Então, isso para mim está sendo perdido. Tem muita igreja trabalhando muito bem. Eu dou graças a Deus por essa igreja, porque tem uma visão missionária muito forte, sempre teve. Amém. Desde a época da Milton, que foi um dos precursores disso aí, e tem só crescido cada vez mais. E eu acho que esse precisa ser o foco. É interessante esse foco que você falou da responsabilidade da igreja, né? Esse grande privilégio que nós temos de anunciar o evangelho, né? Eu sempre gosto de pensar para o maior problema da humanidade é justamente o problema do pecado e o seu distanciamento para com Deus. Esse é o maior problema, né? Porque todos os outros problemas podem ser sanados por meio do governo, por meio dos seus esforços próprios, mas sem Cristo, de que adianta, né? E não tem um outro grupo, nós não podemos esperar de nenhum outro grupo que possa levar a solução para isso, a não ser nós, igreja. Estamos falando de algo do Deus Criador de todas as coisas, a qual conferiu a nós essa responsabilidade que você está falando, Jonathan. E eu gosto muito também, Jonathan, daquela passagem que fala, né, o apóstolo Paulo, um inspirado, né, movido pelo Espírito Santo, quando registra lá, e que diz que nós somos embaixadores de Cristo. Exatamente. Né, e exortamos o mundo, levamos essa palavra, esse ministério da reconciliação, né, Deus nos usa. E se pensarmos na figura do embaixador, né, olha a responsabilidade que o embaixador tem, a figura máxima, mais importante de um país representando o outro, né? E a Nós somos esse representante. E a gente jamais pode esquecer que Deus é soberano. Amém. Amém. E Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Perfeito. Mas por causa do amor que Ele tem por nós, Ele nos convida para participar. Mas Ele é soberano. Se nós dissermos não, não quero, a obra dele vai continuar, porque ele é o Senhor da obra soberana, né, João? Exatamente. Ele é soberano. Sem mim ou comigo, vai. Mas essa igreja pode dizer, eu não quero mais. Mas a obra dele não vai mudar. Não vai mudar. Porque às vezes nós ficamos pensando, poxa, tem que ajudar a obra, ajudar o Senhor. Nós não ajudamos nada, na verdade, temos o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo, né, João? Exatamente. Ele é soberano. Amém. Em tudo. Ele é criador de todas as coisas. Jonathan, que bate-papo gostoso, que Muito momento bom. edificante de podermos estar com você aqui mais uma vez, trazendo essa mensagem, primeiramente para mim e para aqueles que estão nos assistindo, né, esse encorajamento de servir o Senhor Jesus, dando testemunho da nossa vida onde quer que nós estejamos, e também servindo a igreja, né, com o ensino correto das Escrituras e ensinando, né, aquilo que o Senhor já nos ensinou por meio da palavra, a outros que estão crescendo no Evangelho, que é o que você tem feito na, na igreja, né, na Presbiteriana do Ipiranga e também
na IECA, servindo o Senhor Jesus lá e aonde quer que você esteja. Que seja assim, meu irmão, seguindo no Evangelho. E a mensagem foi muito clara, né? A nossa santificação, nosso temor ao Senhor, e a partir disso, da nossa vida com Deus, alinhada com o Senhor, com a Sua palavra, nós então nos colocamos sempre à disposição de sermos testemunha e sermos evangelista, a começar da nossa casa, nossa vizinhança, aonde quer que nós estejamos, e quem sabe, né, em outros lugares, se assim Deus o quiser, servindo a Ele aonde você estiver. Jonathan, nós estamos encerrando nosso programa. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. Nós tínhamos agendado um tempo atrás, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, o tempo é dele, né, Jonathan? E nós tivemos... Tudo acontece conforme a vontade dele, e Amém. no tempo dele. No tempo dele. Louvado seja o nome dele. E nós tivemos o privilégio de ter o Jonathan mais uma vez aqui conosco. Mais uma vez quero falar para você, se você não viu, não assistiu o testemunho de conversão do Jonathan no programa anterior, você pode correr lá e assistir, né, o testemunho de conversão do Jonathan Heller. E agora nos incentivando e nos encorajando, edificando nossas vidas por meio do seu testemunho também como um judeu crente no Senhor Jesus que o serve, né, e está com a sua vida a serviço do Senhor. Quero agradecer pela sua audiência, por estar conosco até o final deste programa e deixar para você um grande abraço, Shalom Aleichem, e até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Deus abençoe.